Bem-vindos, pessoal! Vamos fazer um novo quadro aqui no canal em que todos os dias iremos postar 2 capítulos de diferentes histórias durante a semana e se vocês gostarem então poderemos trazer parte 2. Então é hora do capítulo. Iniciamos a cena vendo uma multidão em frente a uma nobre casa. Vemos uma jovem garota ouvindo as pessoas dizerem que nem mesmo uma família prestigiada como a família Lombardi poderia conseguir escapar dos impostos e da traição. A garota então começa a proferir várias palavras de insulto contra os membros daquela família e dizia que o príncipe herdeiro não era confiável e que ele nunca deveria ter se tornado o herdeiro. Descobrimos então que o primeiro governante do império foi coroado pelas mãos de um Lombardi, assim sendo o legado da família Lombardi estava unido ao da família imperial, sendo uma família muito próspera. Mas com toda essa prosperidade da família Lombardi, a família imperial se sentiu ameaçada e emitiu uma ordem sobre os Lombardi trocando a posição do líder. Mas apesar disso, o novo patriarca da família Lombardi construiu um sistema de educação em que treinava pessoas excepcionais até plebeus de forma igualitária. Assim, com o tempo foram se tornando pessoas importantes no império. A cena corta novamente para a jovem que reflete que está irritada porque ela também já foi uma Lombardi. Descobrimos que essa jovem morre em um acidente em sua vida passada e reencarnou na família Lombardi. Descobrimos que a jovem é filha do terceiro filho do patriarca com uma plebeia. Seu pai sempre deu a ela todo o seu amor, mas nada poderia mudar que ela era uma filha ilegítima, mas ela se contentava com isso. Infelizmente o seu pai faleceu quando a garota tinha 11 anos, não tendo ninguém para cuidar dela. Aos 15 anos, para sobreviver, a garota começou a trabalhar para a família Lombardi. Mas a garota era muito talentosa e rapidamente subiu no cargo. Vemos então a jovem garota conversando com seu avô, que dizia estar arrependido por não ter dado à sua neta o título de matriarca da família, pois ela era muito talentosa. Ela humildemente diz que não, pois é filha de uma plebeia e não poderia nunca se tornar matriarca. Seu avô a repreende e diz que não havia ninguém mais digno do que ela. Seu avô pede perdão e diz que no final também é a neta dele. Em lágrimas ela reflete que amava a família Lombardi. Após a morte de seu avô, ela é convidada a deixar a família Lombardi pelo novo patriarca. O seu tio diz que só foi paciente por consideração ao seu irmão, mas que já não precisava mais dela. A nossa protagonista inclina a cabeça e súplica que a deixem ficar mesmo que retirem o seu sobrenome. Mas de nada adiantou, pois mesmo assim é expulsa, deixando ela sem nenhum direito à herança. Descobrimos então que 2 anos após estes acontecimentos a família foi à falência, e uma das razões foi devida ao primeiro príncipe do império. Por terem apoiado o primeiro príncipe, que apesar de ser um filho legítimo gastava todo o dinheiro em mulheres e nem chegava ao pé do segundo príncipe, que apesar de filho ilegítimo era muito talentoso em todos os aspectos, desde ser o nerd da turma, a ser um grande político, a um ótimo guerreiro. Após essas várias reflexões ela decidiu parar de beber e ir para casa. De volta para casa, a nossa prota bêbada é morta por um cavalo. Ela reflete que morreu em um acidente na sua vida passada e nessa nova vida também, e que isso não era justo. Em lágrimas ela fecha os olhos aceitando seu final trágico. Nossa protagonista volta a abrir os olhos como se estivesse despertando de um longo sono. Ela vê em sua frente um homem sorrindo enquanto lê um livro. Sem saber o que está acontecendo, ela chama o homem de pai. Ele rapidamente se vira e pergunta se ela estava bem. Ela anteriormente estava sonolenta. Assustada, dá um salto de sua cadeira, voltando a ficar em posição de leitura. Ela se perguntava sobre o que estaria acontecendo. Perguntas como o porquê de eu estar aqui ou o porquê da cadeira ser alta pairavam sobre sua cabeça. O homem, preocupado, dirige-se para ela e pergunta se ela está bem. Nossa protagonista, com lágrimas nos olhos, pergunta-se se uma memória poderia ser tão vívida quanto aquela. Ela então, assustado, pensa que tem de sair logo dali. E pergunta até então o pai da sua imaginação se poderia ir até seu quarto. Ele então diz que sim e até oferece para ir junto de sua filha. Nossa prota recusa, dizendo que pode ir sozinha. Seu pai, preocupado com ela, diz para não correr ou poderia se machucar. Ela vira-se para trás e observa que os números na estante só eram classificados assim antes dela os mudar. Ela vai então até o seu quarto, que ficava perto da sala dos convidados. E vimos que o que ela estava procurando era seu espelho. Ela entra em choque enquanto se pergunta o porquê de estar tão pequena.
Ela olhava para suas mãos e perguntava-se por que o seu corpo era tão pequeno e frágil. Ela se perguntava sobre quantos anos tinha agora e lembra-se que no seu 9º aniversário ficou gravemente ferida. Ela sobe o vestido para tentar achar o machucado, mas não o vê. Então percebe que tem menos de 9 anos. Ela começa a entender que não reencarnou, mas que voltou no tempo. Então ela olha para as árvores e observa que não estavam cortadas, elas tinham sido dadas pelo primeiro imperador em comemoração ao fim da construção da mansão Lombardi, mas foram cortadas quando seu tio assumiu como patriarca da família. Ela fica indignada com toda aquela situação e lembra-se de quanto seus tios foram tolos e de que seu pai era muito mais inteligente que todos eles, que até as maiores instituições o cobiçavam, mas por ter morrido cedo não pode se tornar patriarca. Então ela lembra-se que a morte de seu pai aconteceu um pouco antes dela fazer 11 anos e que a cura só foi desenvolvida anos mais tarde. Ela com lágrimas nos olhos diz que pode salvar o seu pai e que não precisa perder ele. E se pergunta se poderá salvar a família Lombardi também. Então ela vai até a varanda e começa a apreciar a visão. E se lembra dos acontecimentos de antes de regressar ao passado. Ela diz para si mesma que deve se acalmar. Ela então reflete que a esposa de seu tio é prima da imperatriz e que por isso apoiou o primeiro príncipe na batalha de sucessão e culpa seu tio por não ser um homem de visão. Ela começa a pensar quem além de seu tio poderia ser o patriarca. Ela lembra-se de seu avô que lhe dizia que ela deveria ser a matriarca da família. Ela começa a pensar se deveria tentar, já que ela por ser do futuro não ia cometer os mesmos erros que seus tios. Decidida brada aos céus que nesta vida ela será a matriarca.